É, eu ainda não me acostumei com essas despedidas, né, na nossa igreja. É, os movimentos que Deus faz, né? Mas a gente se alegra porque a gente sabe que Deus tem um propósito na vida dos nossos irmãos. E Deus também traz pessoas, movimenta pessoas e agora vai guiar o Norberto e a Lorena na bênção dele. Vão ser bênção lá onde eles estiverem. Outra coisa que eu tenho que me acostumar também é com essa tecnologia nova aqui, né? Acostumar a ver o que eu vou fazer com essa mão, tá livre. Mas, queridos, que bênção estarmos juntos, podemos adorar Jesus como família. E nesse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra que falou muito ao meu coração. Se encontra lá na primeira carta de João, no capítulo 3, dos versos 1 até o 6. Eu vou estar lendo na versão NVT. Os irmãos podem acompanhar também. 1 João, capítulo 3, versos de 1 a 6. Como os irmãos sabem, a gente iniciou semana passada oficialmente, né, a série sobre discipulado, a nova vida em Cristo, e a gente vai se propor a descrever esse discipulado e essa nova vida em 8 palavras, que vão se estender aí até perto do final do ano. E não poderia ser diferente, a primeira palavra que a gente escolheu para começar essa série é graça, graça de Deus. Tudo inicia com a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, né, nós não estaríamos aqui podendo experimentar desse amor, dessa misericórdia a cada dia que Deus tem por nós. Então esse texto aqui que nós vamos compartilhar, ele fala sobre isso, ele fala sobre a graça de Deus, fala sobre o permanecer e fala sobre o lugar que nós estamos, se ele mostra que nós já recebemos dessa graça de Deus. Eu gostaria de ler com vocês, então, um texto. Diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Jesus, veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por essa palavra. Deus, por tudo que o Senhor tem movido em nosso meio através do Teu Espírito Santo. Deus, nós queremos clamar a Ti iluminação do Teu Espírito, para que o Senhor nos conduza, Pai, na medida que expomos esse texto, que a luz do Senhor penetre o nosso coração, Deus, trazendo entendimento e, acima de tudo, Senhor, trazendo transformação de vida. É o que nós queremos e esperamos, Senhor, e sabemos que a Tua palavra é quem nos transforma. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto aqui começa com um maravilhamento, eu nem sei se existe essa palavra, mas o apóstolo João está maravilhado diante de uma realidade de que o amor de Deus, do eterno Deus, nos encontrou. Quando a gente olha para a carta de João, a primeira carta, a gente percebe algumas coisas interessantes aqui. João, ele escreve, sim, encorajando a igreja a permanecer fiel ao testemunho de Cristo, ao evangelho que recebeu. Mas o apóstolo João, ele também escreve para a igreja daquela época com a intenção de proteger a igreja do falso evangelho, do falso ensino, dos falsos mestres que estavam se proliferando no meio da igreja. Então aqui, ao longo dessa carta, a gente vai ver que o apóstolo João, ele coloca 3 testes
para perceber e identificar, para os irmãos fazerem uma autoanálise e verem se eles são de fato nascidos de Deus, se eles nasceram de novo, se eles receberam dessa graça que o Senhor Jesus ofertou ao morrer na cruz e ao ressuscitar. Então, o primeiro teste que o apóstolo João faz é que todo aquele que é nascido de Deus, ele confessa a Jesus Cristo como único Senhor. Ele confessa o nome de Jesus. O segundo teste vai dar uma ênfase aqui no que eu quero mostrar nesse texto, que vai falar que quem é nascido de Deus, quem recebeu dessa graça, ele agora se entende como alguém que está em Cristo e não mais no pecado. E o terceiro teste é que quem é nascido de Deus ama os seus irmãos na fé. Cuida também dos seus irmãos. Atende os seus irmãos nas suas necessidades. Então, eu gostaria de trazer a ênfase aqui para esse segundo teste que o apóstolo João faz, que é que aquele que é nascido de Deus, que recebeu a graça de Jesus, que teve um encontro com Jesus, ele agora está em Cristo e não está mais numa vida de pecado. E o texto começa dizendo aqui, como eu já comentei, com esse ar de maravilhamento do João, diante dessa realidade de que o amor de Deus nos encontrou. Irmãos, olha para esse texto, lê de novo isso. Está falando para nós aqui. João quer que nós abramos os nossos olhos e vejamos o seguinte. Percebam, olhem, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O Pai agora nos adotou para a sua família e nos chama de filhos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Pensa comigo, em primeiro lugar é maravilhoso porque Deus não precisava se mover até nós, ter a iniciativa de ofertar do seu amor e se mover até uma humanidade que sempre rejeitou o seu amor. Mas é isso que ele justamente faz na pessoa de Jesus. Quando a palavra vai dizer que Jesus, se despojando de toda a sua glória, deixando de lado toda a sua glória na eternidade, ele escolhe se humilhar, se tornar um ser humano e vir ao nosso encontro para nos resgatar, para oferecer da sua graça, para oferecer do seu perdão. Que amor é esse? Que misericórdia é essa? De um Deus que se autolimita no seu poder, se revela como um ser humano e agora vem ao nosso encontro. E, em segundo lugar, essa realidade aqui é maravilhosa porque Deus conhece quem nós somos. Deus sabe que nós somos maus. Deus sabe que nós não merecíamos desse amor. Então vejam que grande amor é esse. Porque Deus, Ele nos conhece através das aparências, todo o nosso coração. A nossa vida está desnudada diante dos seus olhos. E apesar disso, apesar de nós sermos maus e pecadores, o Senhor escolhe nos amar. E nos amar primeiro. Romanos 5:8 vai dizer que Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é graça. Graça que perdoa, graça que redime, graça que nos oferta desse amor. Então, que nós possamos começar essa manhã, ou desfrutar ao longo desse dia dessa realidade, de que nós somos amados por Deus. Repita para si mesmo, eu sou amado por Deus. O Senhor me amou. Eu não tinha mérito nenhum nesse amor. Eu não tinha como contribuir para que Deus gostasse de mim ou fazer alguma coisa para que Deus se impressionasse. Mas Deus ofertou da sua graça, porque Ele nos amou primeiro. E o texto vai continuar dizendo que quem pertence a esse mundo não reconhece que nós somos filhos de Deus. E isso aqui eu entendo que trata a nossa necessidade de
de atenção, de suprir essa carência por ah, reconhecimento, por atenção, por aceitação. Todo ser humano, ele quer ser aceito. Mas a palavra está sendo muito clara aqui, dizendo que nós não vamos ser aceitos por essa sociedade que odeia o Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele vai dizer que se ele quisesse ainda agradar as pessoas, ele não podia ser servo de Cristo. Porque nós chegamos em um momento da nossa caminhada com Cristo que a gente tem que decidir se a gente vai querer agradar as pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente vai romper com aquilo que tem nos afastado do Senhor. Ou se a gente vai, como um compromisso último, que está mais elevado na nossa vida, entender que nós temos um compromisso com Deus, que nós não estamos aqui para agradar pessoas, porque a gente não era para ter mais essa carência por aceitação. Porque o texto vai dizer, a palavra vai dizer, nós já fomos aceitos. Amém, irmãos? Nós já fomos aceitos por Deus. O Evangelho supre toda essa necessidade humana, de alma, de ser aceito, ser acolhido, ser adotado por Deus, experimentar desse amor. O mundo não reconhece que somos filhos de Deus porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Se conhecesse, o mundo nos amaria. Então aqui cabe também uma autoavaliação se nós estamos do outro lado dessa balança. Se nós estamos sendo aceitos demais ou amados demais por esse mundo. Será que não há algo de errado aí? Será que a gente já não se misturou, já não homogeneizou esses valores do mundo com os nossos? Então a gente não é mais tão relevante assim. A gente não é uma luz brilhando no mundo de trevas. Cabe uma autoavaliação. E o apóstolo vai continuar dizendo no verso 2 que existe ainda, claro que nós entendemos que o melhor de Deus já veio, que é Cristo Jesus. A Lari ministrou aqui, né? Nós já temos tudo o que nós precisamos em Cristo. Mas a gente sabe também que a gente vive essa realidade de que nós somos já salvos, mas ainda não experimentamos a totalidade da salvação que Deus tem para nós. Então é o já e o ainda não que a teologia explica. Então aqui nós entendemos que em Cristo nós já temos tudo aqui nessa terra. Mas o apóstolo João, ele vai olhar para o futuro, ele vai nos dar aqui uma esperança escatológica, que no final dos tempos, nós vamos conhecer uma realidade de Deus, ou a totalidade da comunhão com Deus, que a gente ainda não experimentou. E ele fala, amados, nós já somos filhos de Deus, mas ainda vai vir a melhor parte dessa história. Que a comunhão que nós temos aqui com um Deus invisível, agora vai ser a comunhão na totalidade com Deus visível aos nossos olhos. O encontro na eternidade, a eternidade diante dos nossos olhos. Nós sendo transformados e encontrando com Jesus em toda a sua glória como Ele é. Não conhecendo mais em partes, como a gente pode conhecer aqui, mas conhecendo na totalidade. A totalidade da comunhão. Quando Cristo vier, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Eu gostaria de provocar aqui uma pergunta, para que você fizesse uma autoanálise hoje. O quanto da eternidade, o quanto dessa esperança está diante dos teus olhos, na tua rotina, no teu dia a dia? Porque muitas das vezes a gente fica só entretido e preocupado com as coisas que são aqui da terra. Nós somos consumidos muitas vezes com preocupações de coisas que são aqui da terra. Os santos do passado, os nossos irmãos
de um passado não tão distante, aqueles que a gente conhece como os puritanos. Claro que eles não eram perfeitos, claro que eles tinham muitas visões distorcidas a respeito de vários assuntos. Mas uma coisa a gente pode aproveitar de bom do testemunho deles. Eles clamavam a Deus, eles pediam a Deus para que o Senhor gravasse a eternidade diante dos olhos deles. Muitas vezes a nossa fé é tão débil e tão fraca, irmãos, porque a gente não está olhando para Jesus, não está contemplando Jesus, não está buscando experimentar dessas realidades da eternidade que já estão à disposição de nós através da comunhão. O quanto da grandeza da eternidade tem estado diante dos teus olhos. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Verso 3, olha o que diz a palavra. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. A nossa santidade, ela não é um fim em si mesma, ela não é algo que nós fazemos para ganhar créditos com Deus. Nós buscamos uma vida santa, uma vida de pureza, porque primeiramente o nosso Deus é puro. O nosso Deus é santo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O autor de Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. O quanto dessa pureza nós estamos buscando. Se realmente essa esperança é uma certeza futura, como a palavra diz, vai acontecer. Não é se acontecer, ou estou torcendo para que um dia aconteça ou não, o meu encontro com Jesus. Vai acontecer. Se realmente é uma certeza essa esperança, nós devemos buscar uma vida de santidade. E graça tem tudo a ver com isso. A graça que eu recebi, que me perdoou, que purificou os meus pecados. A resposta que eu posso dar a essa graça é buscar ter uma vida agradável aos olhos de Deus. 2 Coríntios 7 diz o seguinte: se eu conseguir achar o texto, eu conto para vocês o que diz. 2 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, no verso 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque nós tememos a Deus. Então, que resposta eu vou dar para Jesus, por tudo que Ele fez por mim? Que resposta eu vou dar para Deus, por esse amor que Ele ofereceu a mim, que me encontrou? Uma vida santa, uma vida de pureza. Uma vida que nós precisamos clamar, Senhor, me dá olhos puros, me dá um coração puro. Eu quero viver a santidade, eu quero ser totalmente teu. Nós precisamos buscar essa pureza, irmãos. O verso de número 4 diz, agora eu quero que você preste atenção nisso, que nós vamos identificar aqui aqueles que, por terem nascido de Deus, por terem nascido de novo, recebido a graça de Jesus, essas pessoas agora não vão mais viver em pecado. Não vão viver uma vida deliberadamente no pecado, mas sim em Cristo. Olhe comigo o verso 4. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que Jesus veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Ou seja, a obra de Cristo na cruz, o que Jesus veio fazer como missão de Deus aqui na terra, concretizar a missão de Deus, foi tratar, foi resolver o nosso problema com o pecado. Qual é a obra de Cristo? O que Jesus veio fazer? A
teologia vai responder que a obra de Cristo é a expiação do pecado. Cristo veio para, de uma vez por todas, resolver o problema do pecado na humanidade. E como ele resolveu isso? Ele se ofereceu a si mesmo como oferta pelo pecado. Por isso, o seu sacrifício, ele nos substitui na cruz. Nós deveríamos receber a condenação que Cristo recebeu. Quando nós pensamos que Jesus levou sobre si os nossos pecados naquele madeiro, e nós ainda conseguimos ter um entendimento que, apesar de Cristo ter levado sobre si todo o meu pecado naquela cruz, eu ainda posso viver uma vida de pecado, então nós não entendemos nada da graça de Deus. Nós não entendemos o que Jesus veio fazer. É o que a palavra está nos dizendo hoje. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos do 6, capítulo 6 ao 8, depois, durante essa semana, leia esses textos. Ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça é maior que todo o nosso pecado. Mas por causa disso, então, a gente vai pecar mais para ter mais graça? Para que o perdão se derrame de uma maneira maior? E ele fala, não, não é assim. Se você pensa assim, você não entendeu nada sobre a graça de Deus. Justamente o contrário. Se Jesus morreu por causa do meu pecado, da minha transgressão à lei, eu não posso viver uma vida pecando e achar que, mas a gente vive na era da graça. A gente vive no tempo em que, se eu errar, Deus vai me perdoar. Está tudo certo. Afinal, eu não sou tão ruim como aquele político que rouba ou aquela pessoa que cometeu um crime. Não. O padrão não são as outras pessoas, o padrão é Deus. O padrão é a santidade de Deus. O padrão é a justiça de Deus. Então, um pecado que eu cometo, mesmo que prejudique pessoas, ele é, em última instância, um pecado contra Deus. Então, isso precisa trazer temor ao nosso coração. Quem permanece em Cristo não continua a pecar, é o que diz o verso 6. Agora, tu pode ficar se perguntando, tá, então se eu estou em Cristo, então eu não peco nunca mais. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que quem está em Cristo não vive deliberadamente em rebelião. Não vive por escolha própria uma vida afastada de Deus. Porque essa pessoa, ela não apenas entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados, ela se identifica também na morte de Cristo e ela se considera morta para o pecado. Se ela não se considerar morta para o pecado, assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, então ela não está em comunhão com Cristo. Essa é a ênfase aqui desse capítulo. É isso que a palavra de Deus quer nos dizer nesse dia. Sabe que o pastor Paul Washer, pastor norte-americano muito respeitado, muito conhecido, ele disse que estava numa região remota, montanhosa lá do país dele, e ele foi evangelizar um senhor que não tinha tido acesso ao evangelho ainda. E ele disse que ficou mais de hora ali explicando o evangelho, falando da nossa necessidade de salvação para aquele senhor idoso. E aí, num dado momento, ele falou para o senhor assim, agora eu quero te dar a oportunidade de, quando terminar essa reunião, você levanta daqui, sai por aquela porta e peca. Peca com toda a força da tua vida. Peca com toda a tua vontade. Faz tudo de errado que tu pode fazer. Peca valendo, peca com força, como diz os mineiros. Né? E aquele senhor olhou para o pastor Paul Washer e falou assim, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque eu entendi o que Jesus fez por mim. Eu não posso fazer isso com ele. Ele morreu por mim.
Como que eu vou agora me rebelar contra Ele, vivendo uma vida de pecado? Nós não podemos fazer isso com o nosso Salvador. Nós não podemos, porque agora nós estamos em Cristo. Nós recebemos desse amor, dessa graça. Nós não vamos viver mais no pecado. Nós vamos buscar uma vida de santidade. Olha que grande amor que o Pai teve por nós. Olha que grande amor. Aqueles que eram para receber castigo e condenação, o Pai adota como filhos. O Pai chama para sua família. E o Pai ainda cuida de cada um de nós. Essa é uma certeza, irmãos, que nós temos que deixar muito clara no nosso dia a dia. Nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus. Você pode ter certeza que Jesus morreu por você. E qual é a sua resposta a isso? Uma vida de santidade. Quem é nascido de Deus procura viver uma vida que agrade ao Senhor. Quero orar ainda com você. Nesse tempo de reflexão na palavra de Deus, não deixa os teus pensamentos divagarem. Pense, traga a tua atenção para a palavra. Peça para Deus mostrar de que maneira você pode viver uma vida digna em Cristo agora, nessa nova realidade que Ele tem para as nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos pela Tua palavra, ó Deus, porque constantemente o Senhor se move em nossa direção, nos perdoando o nosso pecado. O Senhor diz em Tua palavra que, Senhor, não é Teu desejo que nós pequemos, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, que é a propiciação pelo nosso pecado, e se entregou como oferta pelo nosso pecado, não para a gente viver no pecado, mas agora para viver para Ti, Senhor. Nos ajuda nas nossas necessidades. Deus, eu quero Te pedir em especial nessa manhã, Deus, aqueles meus irmãos, Deus, que já não têm mais esperança, que têm lutado contra um pecado específico, e têm pensado, não adianta mais lutar, não adianta mais, porque eu tenho sido derrotado dia após dia. Mas que o Senhor encha esse coração de esperança, Deus, mostrando que há sim perdão para esse pecado. Basta um coração arrependido. O Senhor não despreza aqueles que se arrependem, aqueles que têm o coração contrito, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, nessa manhã, possamos experimentar dessa pureza, dessa graça, desse favor do Senhor, que seja uma realidade na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Convido você a se colocar em pé. Nós vamos ainda cantar um último louvor. E após essa canção, você está liberado aí para dar um abraço em pelo menos 5 pessoas. Desejar para o teu irmão uma ótima semana. Que nós possamos experimentar dessa graça, desse amor que o nosso Salvador tem por nós. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és.
nossa oração. Obrigada, Senhor, por nós podemos ter essa certeza de que Tu estás perto de nós. E assim como Tu ouves, o Teu ouvido está inclinado a nós, o Teu braço não está encolhido e pode nos ajudar. Por isso nós cremos que se Te pedirmos ajuda, Tu vais nos ajudar. Se pedirmos, Tu virás, Tua chuva derramarás. Se pedirmos, Tu virás, Tua chuva derramarás. Se pedimos, Tu virás, Tua chuva derramarás. Se pedimos, Tu virás, Tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor.